Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler as palavras do Senhor Jesus no versículo 1. Jesus está dizendo aqui, e ele está comparando Deus a um lavrador, um agricultor. Então diz assim a palavra: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Agora, vamos lá para Gálatas. Jesus disse que quem está em Cristo, quem está nele, dá muito fruto. E que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Amém? Então, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade. Caridade, em outras traduções, está escrito amor, no lugar de caridade. Gozo, uma palavra que caiu em desuso neste sentido, que é o sentido de alegria. Algumas traduções dizem alegria. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Todas essas virtudes fazem parte da natureza de Deus. Amém? Depois você vai ler lá na sua casa, a gente não vai ler agora. Paulo descreve nos versículos anteriores quais são as obras da carne. As obras da carne são as paixões humanas que a gente tem que vencer todos os dias, que a gente tem que evitar. São as bebedices, são as feitiçarias, idolatrias, invejas, ira. Uma série de coisas que é obra da carne, que é pecado. Mas Paulo está dizendo que, por outro lado, e nunca se viu uma distinção tão contrastante entre as obras da carne e as obras do Espírito como neste versículo. Porque, por outro lado, o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E Paulo ainda acrescenta dizendo que contra essas coisas não há lei. Não há nada que te condene. Não há nenhuma lei na palavra que te condene se você for uma pessoa amorosa, bondosa, se você for uma pessoa de bom temperamento, mansa, uma pessoa de fé. Contra essas coisas não há lei. Então vou reler agora apenas o versículo 22 e você repete junto comigo, amém? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você crê na palavra de Deus? Então desocupe as suas mãos e vamos aplaudir e vamos louvar a Deus com a melhor salva de palmas. Pai querido e Deus amado, toma agora os lábios do mensageiro e a boca do pregador. Envia a tua palavra para o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém. Podeis se sentar. Amados, essa mensagem que eu preparei, você vai perceber que estamos falando da natureza de Deus, estamos falando do fruto do Espírito. Eu adoro a tangerina, não é? Eu adoro. Hoje mesmo eu comi uma tangerina, uma delícia. A tangerina como é que é? A tangerina é um fruto só, mas ela tem vários gomos, não é?
O fruto do Espírito é a mesma coisa, é um fruto do Espírito. Às vezes o novo convertido, ele diz, eu não consigo produzir os frutos do Espírito. Mas não vai mesmo, porque não são frutos, é um só fruto, entendeu? E a tangerina é um bom exemplo, porque ela tem vários gomos. E o fruto do Espírito tem essas 9 características, são 9 virtudes. Então, nós vamos estudar como desenvolver o fruto do Espírito em nós. Pastor, qual que é a diferença entre os dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo são dados por Deus para a gente fazer a obra aqui na terra. Para o pastor João Ribe orar e o demônio se afastar, sair. Para o pastor Neilton orar e a pessoa ser curada, entende? Para você também, para você orar e o mal sair da sua vida. Então, é o dom de cura, é o dom da palavra, é o dom da sabedoria, é o dom da fé. Esses dons são dados por Deus para que o evangelho dê bom exemplo aí na terra, dê bom testemunho. Para que as pessoas falem, olha, naquela igreja lá mesmo, lá acontecem muitas curas, lá naquela igreja Deus está presente porque entrou um viciado ali, ele saiu liberto, amém? Então é para isso que serve os dons do Espírito Santo, para a gente fazer a obra. Já o fruto do Espírito Santo é o que Deus faz em nós, e não o que Deus faz através de nós, mas a regeneração que acontece dentro de nós para a gente vencer a carne, para a gente vencer o pecado, para a gente vencer os desejos, as paixões carnais, compreende? Então, quando uma pessoa ela é nova convertida, muitas vezes ela desanima de buscar o fruto do Espírito Santo, porque ela diz, eu não consigo desenvolver em mim o fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque ela está se esforçando nisso. Ela está colocando todas as suas forças e habilidades em conseguir desenvolver dentro de si o fruto do Espírito. Mas aí a gente lembra de Zacarias, que usado por Deus, disse assim, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito de Deus que gera o fruto do Espírito dentro de você. Esse fruto que regenera as suas vontades, esse fruto que faz você deixar de ter prazer nas coisas mundanas, compreende? Não é pela nossa força, como Zacarias disse, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, amém? E muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho por causa disso, porque estão se esmerando, estão tentando ao máximo melhorar. Só que quando a gente está tentando por nós mesmos, a gente melhora um pouquinho. A gente consegue ficar um pouquinho mais amoroso com as pessoas, a gente consegue ficar um pouquinho mais manso, a gente consegue, melhorar com muito esforço, mas sem a força que vem de Deus, nós vamos falhar. É por isso que Jeremias disse assim, maldito o homem que confia no homem. Porque não é que Jeremias, que Deus estava dizendo que maldito é o homem que confia em outro homem. Maldito é o homem que confia em si próprio. Maldito o homem que confia no homem. Então, quando a gente acha que com as nossas próprias forças nós vamos conseguir sozinhos, a gente está criando uma certa independência de Deus e vamos fracassar miseravelmente. Sem a força do poder da glória de Deus e sem Cristo nós nada podemos fazer. Então vamos abrir a palavra aqui agora, acompanhe comigo. Eu vou para Colossenses capítulo 1, versículo 10, da onde vem a força para a gente vencer a obra da carne, para a gente vencer os desejos carnais. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Se você não encontrou, pode acompanhar no telão comigo. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando
em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Então, Paulo está dizendo aqui que é segundo a força da glória de Deus, não é segundo a força humana, não é segundo as nossas habilidades que nós vamos conseguir, é pela força da glória, pela força do poder da glória de Deus. Então, quando você tiver um problema, coloca nas mãos de Deus, como nós aprendemos hoje, vai descansando no Senhor, porque é dele que vem a nossa força para vencer a obra do mal, a obra da carne. Amém? Então, tendo isso em vista, que o fruto do Espírito Santo é algo que se desenvolve dentro de nós, como é que nós fazemos para esse fruto nascer, para que o fruto do Espírito nasça dentro de nós? Em primeiro lugar, para você ter o fruto do Espírito Santo na sua vida, é através do novo nascimento. Certa vez, numa noite, um sábio chamado Nicodemos foi ter com Jesus. E conversando com Jesus, Jesus disse para ele que para entrar no reino dos céus, para ser aceito no reino dos céus, é preciso nascer de novo. Isso deu um nó na cabeça do Nicodemos, que era um grande mestre, um professor da lei de Moisés em Israel, e ele não entendia do que Jesus estava falando. Você pode acompanhar isso comigo? João capítulo 3, versículo 1 até o 6, eu vou ler para você, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, principal entre os judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água, que é o batismo nas águas, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o Nicodemos ficou sem entender nada, porque ele não tinha a visão espiritual do que Jesus estava dizendo aqui. Que para a gente nascer de novo, precisamos sepultar a velha criatura no batismo e nascer do Espírito. Esse renascimento do Espírito é a regeneração das nossas paixões, vontades e desejos. Eu mesmo, antigamente, antes de nascer de novo do Espírito, porque às vezes você pode se batizar, mas ainda não nasceu, não renasceu, não passou pelo novo nascimento do Espírito. Eu tinha prazer em noites, boates, eu tinha prazer em bebida alcoólica, em rodinha com amigo, em rolê. Eu tinha prazer em ficar na academia puxando ferro. Sabe, eu era um narcisista, eu era uma pessoa que só pensava em mim mesmo, mas aí eu nasci de novo, e essas coisas deixaram de ter importância para mim, eu não ligava mais para essas coisas, eu não queria mais beber, eu não queria mais ir na academia, ficar puxando ferro, eu não queria mais ficar andando com aqueles amigos que só me levavam para bar e boteco, você está entendendo? Eu já tinha me batizado antes, mas eu ainda não tinha nascido do Espírito. Às vezes a pessoa se batiza, mas ainda não passou pelo novo nascimento do Espírito. E Jesus está dizendo que é preciso haver esse novo nascimento.
essa regeneração. A natureza de Deus tem que fazer parte da nossa natureza, para a gente rejeitar as obras da carne, para a gente parar de ser invejoso, para a gente parar de ficar olhando para o mundo, para a gente parar de cair em tentação. Sabe, vem uma tentação, o cristão não aguenta e logo cai. Não consegue ver uma tentação, fica louco para cair, não é? Então precisa haver esse novo nascimento, para a gente ter forças e vencer a carne. Amém? E da onde vem essa força? É do Espírito de Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, para a gente conseguir desenvolver o fruto do Espírito em nós, nós precisamos nascer de novo. E o interessante é que quando a gente vê um recém-nascido precisa aprender tudo de novo, não é? Eu também, depois que eu passei pelo novo nascimento, eu precisei reaprender como que é viver sem as coisas que antes eu vivia. Eu precisei ter novos amigos, ter novas amizades. Eu precisei abandonar, então eu precisei aprender tudo de novo. Da mesma forma, a pessoa que nasce de novo, ela nasce do Espírito, ela tem que aprender a viver desta nova maneira, andando em Espírito. É andando em Espírito que nós conseguimos superar a carne. Amém? Mas como é que a gente faz então, pastor, para andar em Espírito? Para você andar em Espírito não é você fechar os olhos de noite e você achar que o seu espírito saiu do seu corpo e que aí você vagou por outra dimensão ou outro plano de existência espiritual. Não é nada disso, não é uma experiência mística andar em Espírito. Andar em Espírito é você andar guiado pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser então para você a sua bússola, aquilo que te orienta e aquilo que te guia, como a luz em trevas, a luz em escuridão. A palavra de Deus tem que ser cumprida na sua vida. É pela obediência que nós andamos em Espírito. O recém-nascido não sabe andar, não é? Mas aí ele vai aprendendo aos poucos, dando passos vacilantes, às vezes precisa da ajuda do pai. Quando nós nascemos de novo, nós passamos também por esse aprendizado, que é um desenvolvimento para a gente crescer na fé, para a gente crescer espiritualmente. Então, para a gente crescer na fé e crescer espiritualmente, andar em Espírito, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. E não podemos achar que a palavra de Deus é para ficar aberta só no livro de Salmos, no Salmo 91. Ou então não podemos achar que a palavra de Deus tem parte que é legal e tem parte que não é. Ah, dessa parte aqui eu gosto muito desse salmo. Esse salmo me ajuda muito, mas eu não gosto daquele Deus que promovia as guerras, que guerreava ao Senhor dos exércitos. Eu não gosto dessa parte da Bíblia. Então, nós não podemos pensar desse jeito. Ah, eu gosto muito das parábolas de Jesus, mas eu não gosto da Bíblia quando ela fala dos dízimos. Olha, esta palavra, este livro sagrado, é a constituição de todo cidadão que quer e que vai morar no reino dos céus. Amém? Nós temos que levar essa palavra e guardá-la no nosso coração. Amém? Se você quer morar no céu, você tem essa palavra como lei na sua vida. A palavra de Deus não está passível de julgamento humano. Deus não falou, olha, o que eu falar aqui, vocês podem julgar e obedeçam o que vocês quiserem. Não, essa palavra é lei para nós, amém? Então, obedecendo a palavra de Deus, nós andamos em Espírito, nós andamos e somos guiados pelo Espírito Santo. Para quê? Para a gente começar a desenvolver
o fruto do Espírito na nossa vida, que são as virtudes e características de Deus em nós. Eu não vou entrar em detalhes de cada virtude, de cada característica, de cada parte dos 9 sinais do fruto, mas eu quero que você compreenda como você vai fazer para desenvolver o fruto do Espírito na sua vida. Então, em primeiro lugar, é pelo novo nascimento. Em segundo lugar, é andando em Espírito. Agora, como é que eu ando em Espírito? É através da obediência. E também através de uma escolha sua, uma escolha racional, uma escolha sua que é diária. Porque quando uma pessoa recebe Jesus como seu Salvador, por causa de emoção, ela ouviu a palavra, ela ficou emocionada, a pessoa veio aqui na frente e aceitou Jesus como seu Salvador. Aceitou porque estava emocionada. Não foi uma decisão genuína, racional, de seguir a Jesus Cristo. Mas nós precisamos disso. Nós precisamos ter consciência. Não, agora eu vou seguir a Jesus Cristo, independentemente do que aconteça na minha vida, independentemente das lutas, independentemente das adversidades, independentemente de tudo que fizerem contra mim, e de tudo que falarem contra mim, eu vou continuar na minha fé. A fé tem que ser uma escolha consciente. Não pode ser um produto de manipulação emocional. Até porque quem se emociona e aí diz que vai seguir Jesus, mas não foi uma decisão, uma escolha, também ela vai, no meio do caminho, desistir. Porque a emoção é como uma gangorra. Uma hora você está feliz, uma hora você está triste. Então não pode ser uma escolha emocional. É como disse Paulo, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12. Ele falou sobre o culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo aqui, olha, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Não é para ninguém se matar, não. É para você mortificar, é para você crucificar os desejos da carne. É para você vencer as obras da carne. É para você abandonar os desejos carnais. Então veja, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele continua: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que ele diz: mas transformai-vos. Paulo poderia ter dito assim, mas sede transformados. Poderia ter falado, mas sede transformados. Não, ele disse transformai-vos. Ele está falando que cada um de nós temos que fazer essa escolha de nos transformarmos, de mudar a nossa natureza, de começar a buscar as qualidades e virtudes de Deus, para desenvolver a natureza de Deus, o fruto do Espírito dentro de nós. Então ele está dizendo, transformai-vos, não é sede transformados, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que a gente se transforma? Renovando a cada dia o nosso entendimento, a nossa compreensão, cada vez buscando mais na palavra de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Então, dessa forma, com uma decisão, uma escolha que é diária, todos os dias você vai se olhar no espelho e você vai lembrar: eu sou um cristão, eu sigo a Cristo e eu estou buscando vencer a carne. É difícil, mas o Espírito Santo vai me capacitar, porque eu não estou contando com a minha força, mas eu estou contando com a força que vem de Deus. Amém? E aí você todos os dias, nessa intenção racional, não pode ser uma emoção passageira. Amém? Quem está compreendendo? Amém? E dessa forma, o que acontece? O caminhar com Deus vai ficando um caminhar mais fácil, porque Deus vai te capacitando à medida que você aprofunda o seu entendimento e a sua compreensão na palavra. À medida que você vai tendo experiências com Deus, você vai aprofundando e você vai crescendo as raízes. Porque, pensa comigo, o que vem primeiro, a raiz ou o fruto? A raiz. Pode existir fruto sem raiz? Não. Primeiro, a árvore, ela cresce, né? Ela vai buscar os mananciais, os lençóis freáticos, a umidade na terra. A árvore vai espalhando as suas raízes pelo solo, no subsolo onde ninguém está vendo. Às vezes a gente só quer o fruto, a gente quer ver o fruto logo, a gente quer mostrar que a gente tem o fruto. Olha, eu consegui, mas a gente precisa agir nos bastidores, entendeu? E a gente precisa criar raízes, e a gente precisa se emaranhar mesmo no subsolo, para a gente ter profundidade. Então, olha só, que interessante isso. As raízes são faladas, Paulo mesmo, ele fala sobre as raízes em Efésios, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de, estando arraigados, quem sabe o que significa arraigados? Enraizados. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados, fundados é alicerçados, em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, amados, Paulo está falando que nós precisamos nos arraigar na fé, nós precisamos nos arraigar em amor e na palavra, nós precisamos ter fundamento, que é alicerce. Interessante que quando Jesus contou aquela parábola sobre a casa construída na areia e a casa construída na rocha, uma destas casas, a que estava construída na rocha, ela tinha alicerce, ela tinha base, ela tinha estrutura, ela tinha fundamento. Então vieram as chuvas e não abalaram aquela casa, vieram o vento, vieram as tempestades, muitas águas, mas aquela casa não foi abalada. Já a outra, que estava ali superficial, apenas sobre a areia, aquela que não tinha raiz, aquela que não tinha base, que não tinha fundamentação, não tinha alicerce, e aí veio a chuva, veio a tempestade e levou embora. Então, é uma clara referência aqui, dizendo que nós temos que nos aprofundar, não podemos ser cristãos, não podemos seguir a Cristo superficialmente, visando só os frutos. Primeiro nós temos que trabalhar nas raízes. Amém? Quem está compreendendo? Glória a Deus. Aqui no finalzinho deste versículo 19, diz que dessa forma
conheceremos o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Hoje em dia, para a gente conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, que faz a gente ficar assim maravilhado, né? Como é que pode Deus me amar tanto? Hoje em dia nós temos que ter essa atitude de levantar a mão e dizer: sim, eu recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A gente vê, quando a gente faz isso, a gente compreende quão grande, profundo e maravilhoso é o amor de Deus. Mas, lá em Gênesis, no comecinho, o primeiro casal, os primeiros seres humanos, eles não precisavam disso porque eles tinham o privilégio de ver Deus face a face. Porque Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eles tinham o privilégio de usufruir de Deus de uma maneira completa, de toda a natureza de Deus. Eles tinham esse privilégio de estar junto e compartilhar da natureza de Deus. Mas aí veio o pecado e o pecado nos afastou. Foi o pecado original que nos afastou do amor de Deus. Mas quando você recebe Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e aí você se batiza nas águas, e aí você nasce de novo, porque é diferente apenas nascer das águas e nascer do Espírito. Você nasce de novo das águas e do Espírito, e aí você decide crescer na fé, e crescer e andar em espírito, obedecendo a palavra de Deus, decidindo todos os dias, racionalmente, que você vai continuar seguindo a Cristo, e você faz isso todos os dias, aí é que você começa a fazer parte da natureza de Deus. Somente quando as suas raízes estão profundas, quando as suas raízes encontraram o rio de água viva, quando você tem essas raízes profundas, aí você começa a desenvolver dentro de você o fruto do Espírito Santo, para você vencer toda a tentação do mal, para você vencer toda a provação do inferno, para você vencer o pecado, para você vencer todo o mal que está na sua vida. Às vezes a pessoa diz assim: pastor, eu queria muito mudar, mas eu não consigo. É porque você está cometendo aquele erro de continuar tentando com as suas próprias forças. Então, crê somente em Deus, porque Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Amém? Vamos ficar todos de pé? Glória a Deus. Coloca a mão sobre o lugar do seu coração, assim, ó. Feche os olhos, pense em Deus e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu quero que hoje eu possa ter raízes fundadas na Tua palavra. Meu Deus, que eu possa ter alicerce espiritual e ser guiado e andar em espírito, para que eu possa ser luz, para que eu possa reproduzir a Tua natureza em mim, para que eu possa vencer o pecado, vencer os vícios, vencer a bebedeira, vencer a ira, vencer a inveja, vencer a glutonaria, vencer toda obra da carne. Meu Deus e meu Pai, me fortalece, porque eu sei que a minha força vem de Ti, e que o Senhor vai me dar este fruto para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Continue em espírito de oração, eu vou continuar orando por você. Meu Deus e meu Pai, produza agora
em cada uma destas vidas o teu fruto, meu Deus. Mas para isso, começa, Senhor, a produzir raízes espirituais na vida deste teu filho e da tua filha. Meu Deus, dá compreensão. Meu Deus, que a tua palavra comece a fazer parte do dia a dia desta pessoa. Meu Deus, através do Espírito Santo, começa a falar com ela, Senhor. Começa a falar com ela desde o momento em que ela acorda até o momento que ela vai se deitar, e em sonhos fala com ela, meu Deus, para que ela compreenda a grandeza do teu amor e para que ela possa produzir este fruto maravilhoso que o Senhor quer nos dar, para nós vencermos toda a obra do inferno, toda a obra do mal, meu Deus. Pai querido e Deus amado, confirma agora, não apenas o nascimento através do batismo das águas, mas confirma também o renascimento, o novo nascimento do Espírito, Senhor. Assim como foi comigo, como o Senhor me fez mudar, e como o Senhor me fez passar por essa experiência de regeneração, regenera agora, meu Deus, e reproduz dentro desta pessoa a tua virtude, a tua natureza, para que ela dê muitos frutos e as pessoas passem a dizer: realmente este é um homem de Deus, realmente esta é uma mulher de Deus. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém. Diga amém, Jesus.